E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Moby Dick. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, Moby Dick. Autor, Herman Melville. Editora, Difusão Cultural do Livro. Páginas, 95. A vida de Herman Melville foi tão aventureira quanto os mares que descreveu em sua obra-prima. Aos 22 anos, embarcou em um baleeiro chamado Acune, partindo de Massachusetts rumo ao Pacífico Sul. Essa experiência intensa e transformadora, marcada por longas jornadas, perigos do mar e o convívio com culturas diversas, deixou marcas profundas em sua visão de mundo. Foi a bordo desses navios que Melville conheceu de perto a brutalidade e a grandiosidade da caça às baleias, elementos que mais tarde se entrelaçariam com reflexões filosóficas e existenciais em Moby Dick. Sua vivência real no mar não apenas conferiu autenticidade à narrativa, mas também alimentou a complexidade simbólica que torna o romance tão fascinante até hoje. Moby Dick não é simplesmente a história da caçada de um dos maiores animais da Terra. Um resumo superficial desse livro poderia dizer que na época em que não havia regras para a caça à baleia e outros grandes cetáceos marinhos, um cachalote branco devorou a perna do capitão Ahab, comandante do navio baleeiro que tentava capturá-lo. Agora, o mesmo capitão atravessa os mares, a bordo do Pequod, pensando exclusivamente em vingar-se. Ahab não tinha nenhum interesse na pesca de baleias ou de outros animais. Com sua tripulação ele vasculha os oceanos até encontrar o imenso cachalote, Moby Dick, e acabar fracassando em seu maior objetivo, praticamente único de sua vida. Moby Dick faz o Pequod naufragar, matando todos os marinheiros do navio. Apenas um se salva, chamado Ismael, e é ele que conta a história do livro. Ouvimos a incrível história através das memórias de Ismael, um homem que sem dinheiro e sem atividades interessantes em terra firme teve a ideia de buscar o que fazer no mar, como forma de escapar da melancolia e reencontrar algum sentido. Ismael é ao mesmo tempo personagem, cronista e filósofo. Sua voz é o que dá forma ao caos da história, e sua perspectiva, muitas vezes irônica, melancólica ou contemplativa, é o que transforma o livro em algo muito maior do que apenas uma aventura marítima. Em Nantucket, Ismael se juntou à tripulação do baleeiro Pequod, um navio tão estranho quanto seu destino. No comando estava o enigmático e temido capitão Ahab, um homem consumido por uma obsessão sombria, endurecido por anos de mares revoltos e marcado por um único propósito, vingar-se de Moby Dick, o colossal cachalote branco que lhe arrancara a perna e, com ela, a paz. O livro então narra as aventuras do Pequod. Repleto de termos náuticos e descrições minuciosas da vida no mar, o romance não cansa o leitor, ao contrário, enriquece seu vocabulário e o mergulha num universo técnico e poético ao mesmo tempo. À medida que a jornada avança, a tensão cresce como uma tempestade no horizonte. O capitão Ahab torna-se cada vez mais taciturno, consumido por sua obsessão, enquanto a tripulação, inquieta, começa a se deixar assombrar pelas histórias que cercam Moby Dick, o Leviatã branco que parece mais lenda do que criatura. O navio segue adiante, mas a sombra da baleia cresce a cada página. Após longos meses de perseguição pelos mares do globo, o Pequod finalmente cruzou o caminho de Moby Dick. A caçada culmina em uma batalha titânica que se estende por 3 dias, um confronto entre homem e besta, mas também entre vontade e destino. A cada investida, Ahab se lançava com mais fúria, como se pudesse, com o arpão, perfurar o próprio universo e arrancar dele uma resposta. Mas Moby Dick, imenso e impenetrável, resistia. No 3º dia, a baleia investiu contra o navio com força devastadora, despedaçando o casco do Pequod e arrastando consigo o capitão em sua última e inútil tentativa de vingança. O mar engoliu tudo. Tudo, exceto Ismael, que, flutuando sobre o caixão de seu amigo Kiekeg, transformado em boia, é deixado à deriva como único sobrevivente e testemunha do naufrágio de homens, sonhos e obsessões. Após a leitura, é improvável que o leitor não perceba que os sentidos da história são muito mais profundos do que o mero relato de uma caçada obsessiva através dos mares. Uma leitura possível é olhar a história como a representação entre o bem e o mal. O grande cachalote branco poderia ser uma imagem do mal que o ser humano se sente obrigado a combater sempre, em toda a parte. E então, Moby Dick seria a vitória do mal contra o bem. Mas também podemos ver Moby Dick como o bem,
perseguido pela maldade do ser humano. Podemos pensar no cachalote e nas baleias que aparecem como uma representação da natureza sempre agredida, perseguida e dizimada pelos homens. O livro, assim, representa a luta dos homens contra o mundo natural, com a vitória do bem sobre o mal. E um aviso: por mais encarniçada que seja a luta, a natureza sempre irá vencer. Moby Dick também diz muito sobre o ser humano e sua capacidade de tenacidade, onde a luta para alcançar um objetivo se torna uma obsessão. Realizar o que se almeja se torna uma verdadeira ideia fixa para pessoas que não medem as consequências do que fazem, mesmo que todos os sinais indiquem a derrota final. Outra possível interpretação é representar a luta do ser humano contra aquilo que o amedronta. O cachalote branco, mais do que um animal, encarna o mistério, o caos, o inominável, tudo aquilo que escapa à razão e desperta o medo mais primitivo. Acabe, embora movido por ódio, é também um homem tomado pelo pavor do que não pode controlar ou compreender. E ainda assim, ele enfrenta. A tripulação, mesmo assombrada pelos presságios e lendas, segue com ele, não por ignorância, mas por uma espécie de coragem trágica. Há algo de grandioso nesse gesto, saber que o destino pode ser a ruína, e mesmo assim avançar. Encarar o abismo, não com esperança de vitória, mas com a dignidade de quem não recua. Nesse sentido, Moby Dick é também um épico da coragem humana diante do desconhecido. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.